Olá, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou Diego Heller, terapeuta especialista em relacionamentos, e hoje eu vou falar com você que percebe que está atraindo sempre o mesmo tipo de homem, que não é o tipo de homem que você gostaria. Eu vou trazer o exemplo de um caso que eu atendi essa semana, que ele foi muito emblemático e é um caso que acaba se repetindo nos atendimentos terapêuticos. Hoje eu tô aqui num domingo de folga de trabalho, bem tranquilo, mas mesmo assim eu quis gravar esse vídeo porque eu acredito mesmo que ele vai contribuir muito com a sua vida amorosa. Então assim, minha paciente chegou no atendimento, né? Eu faço os atendimentos online, e ela chegou e ela estava compartilhando comigo que depois da separação, ela era casada por alguns anos, daí ela terminou esse casamento e ela ficou um tempo sozinha, mas aí quando ela se abriu, né, para novos relacionamentos depois do divórcio, ela começou a identificar que tinha um padrão. Então, ela só atraía homens com determinadas características. Por exemplo, vou citar algumas características, tá? Homens muito ciumentos, homens mais possessivos, homens mais machistas. E ela foi me contando isso e outras características, tá? Mas vou pegar essas três principais: ciumentos, machistas e possessivos. Conversando e fazendo as técnicas e várias coisas ali na sessão, teve um momento que eu falei assim: fulano, como era a relação do teu pai com a tua mãe quando eles eram casados? Porque os pais também já eram separados, né? E aí ela falou: Diego, acabou de virar uma ficha com a tua pergunta. Meu pai era exatamente igual aos homens que eu tenho atraído para me relacionar. Ciumento, possessivo e machista. Bom, então trouxe esse pedacinho da sessão para agora aprofundar um pouco aqui nesse vídeo. Quando nós somos crianças, o que acontece? Eu sou uma criança e aí eu sou cuidado geralmente pelos meus pais ou pelos meus cuidadores, enfim, né? Então eu sou cuidado por alguém. Essas pessoas que me cuidam quando eu sou uma criança é como se elas fossem a verdade. É como se eu olhasse para minha mãe e visse uma deusa. Ou para minha cuidadora. É como se eu olhasse, eu bebezinho, eu criancinha, pequenininho, como se eu olhasse para o meu pai ou para o meu cuidador, como se ele fosse um Deus. Então eu vejo naqueles seres que estão, imagina, naqueles seres que estão cuidando de mim, como grandes deuses, como a grande verdade da vida. Sendo que eu não entendo nada da vida, porque eu sou um bebê, eu sou uma criança, né? Bom, isso fica registrado em mim. Como assim? A forma como esse homem ou essa mulher, né, os dois, a forma como eles se comportavam fica gravado em mim. Porque eu tô vendo a grande verdade da vida diante dos meus olhos e eu vou registrando isso. Eu registro no meu inconsciente ou subconsciente. E isso vai influenciando nas minhas emoções. E emoção é uma resposta do corpo ao que acontece na mente. Então, na verdade, essa grande verdade, literalmente, que eu tô vendo nesse pai, nessa mãe, fica totalmente registrado em mim. Pensamentos, emoções, corpo espiritual nos meus corpos sutis, corpo físico, porque as emoções estão no corpo físico. Então, se, quando eu era uma criança, eu vi um casamento de um pai e uma mãe, onde um pai era machista, um pai era ciumento, um pai era possessivo, isso está gravado em mim. Aí agora eu vou para a vida adulta, não sou mais criança, não sou mais um bebezinho, agora eu sou adulto. Imagina que eu sou uma mulher, então eu sou uma mulher adulta. E aí eu vou para a vida, vou me relacionar. Tô ali com os meus hormônios, eu quero me relacionar, eu preciso disso.
socialmente, eu preciso dessa interação amorosa. É o que eu vejo na sociedade, então eu também quero aquilo pra mim. Então eu sou uma mulher adulta e eu vou pra vida, eu vou me relacionar, quero constituir minha família. Meu corpo deseja uma relação, tá pedindo já por filhos e etc. Beleza. Quando eu vou pra vida pra me relacionar, eu vou levar o quê? Que tipo de bagagem no meu campo energético? Na minha energia, o que eu levo para um relacionamento? Eu levo o que está gravado no meu campo energético, que a gente pode imaginar como se fosse uma mochila, uma bagagem, com as informações que foram gravadas em mim. O que foi gravado em mim? Um homem que para mim era um deus, porque ele era meu pai, um homem machista, possessivo e ciumento. Gravei em mim. Então eu vou para a vida com essa mochila, vibrando essa informação. Como assim? Isso é como se fosse uma mochila, e essa mochila ela fica fazendo assim, ó, emanando uma informação. Então a minha bagagem, ela fica emanando assim, ó, homem, possessivo, machista e ciumento. É a minha referência. Aquilo que é a nossa referência é o que fica vibrando. Então, se a minha bagagem, minha mochilinha, que eu vou pra vida me relacionar com as pessoas, se ela tá falando homem machista, ciumento e possessivo, isso é um chamado, isso é magnético, isso é um convite. Então é como se eu fosse pra vida e gritasse assim: eu preciso de um homem machista, eu preciso de um homem ciumento, eu preciso de um homem possessivo. Venham, homens ciumentos, venham, possessivos, dominadores, venham, se interessem por mim, porque eu tenho o que vocês precisam. Eu tenho essa informação gravada em mim, eu sou um imã para vocês. Eu sou um imã para homens possessivos, machistas e ciumentos, porque é a informação que está gravada na minha mochila. Diego, quer dizer que, por exemplo, se eu tive um pai ou uma referência de masculino que era abusivo com a minha mãe, eu tenho uma tendência a atrair um homem abusivo para mim? Sim, é uma tendência, não é uma regra, mas pode acontecer e acontece muito, e você que está assistindo esse vídeo sabe que isso acontece muito. Porque se você olha hoje para uma mulher que está num relacionamento abusivo, pergunte como foi o relacionamento dos pais dela ou de quem cuidou dela. Pergunte para você ver se não é muito parecido com o que ela está vivendo, se não tinha abuso naquela casa. É muito mais raro você ver hoje uma mulher num relacionamento abusivo e o casamento dos pais foi maravilhoso. Dificílimo. Acontece? Acontece, mas é fora da curva. Não é a maioria dos casos. Então, essa teoria que eu estou trazendo aqui, ela se sustenta quando a gente olha para a vida como ela é, para essa vida carnal aqui. Isso acontece, né? Então, assim, se eu estou atraindo homens com essas características e eu não quero mais isso, eu vou viver o resto da vida dessa forma, atraindo homem machista, possessivo e ciumento? Não. Só que eu preciso quebrar esse padrão. Eu preciso ir além disso. Entende? Eu não posso ficar estagnado. Não vai adiantar eu só saber disso. Ah, agora eu já sei, eu tomei consciência. Tomei nota de que eu estava repetindo, chamando vibracionalmente um pai. As mesmas características do pai, que eu não gosto. Eu não gosto dessas características, eu já sei que eu estava puxando para mim, eu estava gritando e o universo me mandando sempre esse mesmo tipo de homem. Agora eu tenho que quebrar esse padrão, eu tenho que ir além. E aí existe técnica para isso, existem formas de entrar lá no seu subconsciente e devolver para essa mãe o relacionamento da mãe, devolver para o pai o relacionamento do pai, olhar daqui para frente para a sua vida. Então existe uma superação desse padrão, não é nem quebrar, acho que quebrar nem seria a palavra ideal, seria uma superação. Então eu tô ali estagnado
repetindo a mesma coisa. Agora eu vou superar essa estagnação. Eu vou fazer o negócio girar. Eu vou abrir um fluxo de energia onde antes estava estagnado. Eu estava presa naquele trauma, naquela dor, naquela repetição de padrão. Ali tinha um bloqueio. Então eu olho para isso, eu utilizo as técnicas corretas para isso e eu abro esse fluxo, tá? Então esse vídeo era sobre isso, espero que ele tenha feito sentido para você. Se você conhece alguém que pode estar vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, uma pessoa que não consegue ser ela mesma dentro do relacionamento por conta desse tipo de vibração que está atraindo parceiros ou parceiras com características tóxicas, abusivas, narcisistas, enfim, compartilhe esse vídeo. Você pode estar ajudando várias outras pessoas com esse conteúdo aqui. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, venha participar do workshop Ser. É um workshop gratuito que vai acontecer agora nos dias 12 e 13 de dezembro, às 8 horas da noite. Para participar, digite "Eu quero" aqui nos comentários desse vídeo.